O que eu digo, assim, de mais verdadeiro pra pessoa que tá se sentindo cansada, você tá certo. Você tá certo de se sentir cansado. Quem tá errado é quem tá fingindo que não. Sim. Sabe? A gente se dá em tantos compromissos pros outros e às vezes a gente não consegue se encontrar um momento mínimo pra gente oferecer cuidado pra gente mesmo. Sabe? Vulnerabilidade é potência, sabe? Naquele momento em que você dá uma gaguejada, mas se você segue adiante, você não imagina o impacto que você pode estar gerando naquela pessoa que tá te assistindo lá. Sim. E que fala, poxa, ela gagueja também e ela consegue. Sim. Olá, seja bem-vindo ao Guia Capixaba Podcast, o podcast capixaba mais curtinho do YouTube. Antes de eu falar com essa pessoa que eu conheço, deixa eu ver, uns 12, quase 15 anos, quase 15 anos mesmo. Nossa, como que o tempo voa, né? Antes de eu falar com ele, por gentileza, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, me ajude a crescer no YouTube, porque o YouTube é ótimo, mas é difícil de crescer nele, tá? Olha só, eu tô com uma pessoa aqui, eu chamo ele de professor porque eu ouvi alguém um dia chamar de professor. Mas eu o conheço como um grande humorista capixaba, comediante capixaba, empreendedor, protetor de animais, palestrante motivacional, Fábio Flores. Olha só, você acabou de tirar de mim uma dúvida que eu guardava há muito tempo. Que como você sempre se referiu a mim como professor, eu falei, pô, dei aula pra ela onde? E eu ficava sem graça de perguntar. Agora você assumiu, eu tô tranquilo. Você nunca me deu aula. Então, mas todo mundo chamava de professor. Vamos, bora chamar de professor. Você está me devolvendo uma visita que eu te fiz no seu podcast. Sim. Que eu amei. Foi um papo maravilhoso. Foi um papo... E um trecho viralizou, que foi o trecho que você fala. Eu diria dois, assim, porque foi aquele trecho que a gente fala sobre... O trecho que ele explica sobre por que o capixaba é mais na dele, né? Sim. E teve um outro corte que viralizou já no meu canal, precisava ouvir isso, que foi um corte quando você fala sobre do dia simples que mais te deixou feliz. Ah, que foi verdade. A história do Gilberto Gil do Gilberto e tal. Gil, é aquilo mesmo. Ficou muito legal, ainda coloquei o trechinho lá da live depois. Então foi. Obrigada. Rendeu 2 belos cortes. Obrigada, professor, por estar aqui. De verdade, eu tô muito feliz em estar aqui porque eu acompanho o seu podcast e sei o quanto você é seletiva nos nomes que você chama aqui. E a gente de tanta representatividade, que eu falei, pô, será que eu tô aí também? Ai, você é a representatividade. Eu conheci Fábio Flores no Twitter. Foi no Twitter que eu te conheci? Sim. E ali eu vi ele anunciando shows no extinto... Mr. Picuí. E ali foi que eu conheci a cena da comédia capixaba. E dali pra frente a gente foi, né, junto, né, Fábio? Sim, você... já naquela época já era embaixadora da cultura capixaba, né? Você vê, né, gente? Nem guia capixaba eu tinha ainda, né? Mas tinha uma rede de contato poderosíssima. Era você chamar seus amigos, a gente conseguia meia casa. Era um negócio maravilhoso. Eu levava uma galera. Nossa, eu paguei muita conta de luz com seus convidados. Graças a eles, o Colver foi maravilhoso. Isso é muito bom você dizer, porque o meu trabalho no Guia Capixaba não é uma modinha. É um estilo de vida que eu tenho há muito tempo. Cara, tem o quê? Tem 12, 15 anos 12, 15 anos aí, de apoiar realmente, né? De investir o meu dinheiro para ver gente capixaba fazendo alguma coisa diferente, que é muito difícil, né? Sim, e vou te falar uma coisa, sabe? Isso que você fazia, que algumas outras pessoas fizeram também naquele momento, pelo nascimento da cena da comédia stand-up aqui no Espírito Santo, tinha uma importância que talvez vocês não alcancem. Talvez alguns humoristas da cena talvez nem alcançassem conscientemente. Que a ideia é o seguinte, como era uma cena que estava nascendo, por muitos momentos você tinha vontade de desistir. Porque a gente fazia temporada, sabe? A gente tava lá toda semana. Então, nas 2 primeiras semanas do mês, tinha gente, porque o pagamento saía e tal. E as 2 semanas seguintes, quase sempre a gente fazia para pouquíssimas pessoas. E às vezes a gente pensava se ia desistir ou não. E num desses dias que a gente imaginava que ia desistir, aí chegava você com uma galera. Pô, vamos fazer isso aqui e tal. Então, eu acho que você e acho que talvez um grupo de umas 5 pessoas aqui que mobilizaram e incentivaram.
vocês acreditaram mais na gente do que a gente acreditava mesmo, sabe? E por a gente ver que tinha gente acreditando, que a gente seguiu adiante, a cena tá viva até hoje. Tem altos e baixos, mas sobrevivendo. Tem gente que acha que eu gosto de comédia porque Cris Paiva é uma das minhas grandes amigas, minha madrinha de casamento, fui madrinha de casamento dela, mas vem antes de Cris Paiva, eu não conhecia a Cris ainda. Esse ano eu faço 10 anos de amizade Sim. com a Cris. E isso aí que você tá contando foi há 12, 13 anos, Cara, né? você, Foi bem antes. foi assim. muito no começo, foi bem no começo. 2008, 2009. E fez a gente persistir. E cada um foi encontrando caminhos dentro da história da muito comédia, do legal. humor aqui no Espírito Santo. E o humor do Espírito Santo tem páginas belíssimas, sabe? A gente começou com um stand-up que não existia, tal, não sei o quê, mas antes disso tinha Milson Henriques, pessoa fabulosa, Sim. um artista de múltiplos talentos. Você tinha o Wilson Nunes, você tinha o Gobi, Alvarito, tanta gente que produziu comédia de uma qualidade tão intensa, sabe? E elas ainda estão vivas na minha memória. Então, eu acho que um pouco da ideia de montar esse primeiro grupo de comédia aqui no Espírito Santo foi meio que celebrar tudo aquilo que eu vi por esses caras, sabe? Eles foram inspiração e depois eu tive uma alegria tão grande de um dia me tornar amigo deles, amigo. E era uma loucura, Giovana, que tipo assim, alguns momentos pra mim eram muito especiais. Eu era fã do Milson Henriques e assisti o programa onde ele ensinava as crianças a desenhar. Aham. Eu vi aquilo e um dia eu tava sentado na mesa de bar com ele tomando uma cerveja e eu não acreditava, sabe? Eu olhava, caramba, Milson Henriques tomando uma cerveja comigo, cara, que é isso? Milson Henriques vai participar do show com a gente. E a gente fazia uns vídeos absurdos, ele entrava na brincadeira e tal. Tanto ele, Gobi, o Wilson, toda essa turma foi muito bacana com a gente. A única pessoa que a gente não conseguiu, infelizmente, foi a vovó Bina. Ela nunca quis participar do nosso show. Né? Ela nunca quis participar. Eu tenho que agradecer vocês também, porque eu vivi muitos momentos felizes ali. Eu acho que eu já te falei isso, né? Sim. Momentos que foram muito especiais, assim, pra mim. E tem um que ficou na minha memória, que foi no fim de um show. A gente... Já falei disso contigo, né? Mas estou aqui contando. A gente sentou numa mesa ali no Mr. Picuí, tava uma galera, tinham amigos meus, tinha aquele Rafael de Minas, você lembra do Rafael? Um loucaço. Sim, eu sei qual é. Um humorista engraçadíssimo, Ele loucaço. tá no Multishow, no Treme Treme. Ele tá no Multishow? Tá. E aí a gente começou a cantar. Acho que é Rafael Maggi, não é? Isso, Rafael Maggi. A gente começou a cantar música capixaba do nada. E não tem assim, roda de samba, virou roda de música capixaba. E a gente começou a cantar, e a galera foi chegando. Eu lembro disso, cara. Eu tenho uma desse dia foto mesmo. desse dia. Uma foto. Foi até na parte de trás do Mr. Foi, Picuí, né? na parte de trás. Tô lembrado. Uma foto que foi assim, eu lembro que naquele dia eu senti uma sensação muito grande de pertencimento capixaba. Porque eu sabia as músicas todas e assim, tinha amigos meus na mesa que não sabiam, que ficavam, nossa, que legal. E a gente cantou uma Animal, Casaca, a gente cantou Macucos, foi muito bom, muito bom. Hoje você não é mais humorista ou você continua? Ou você já tá mais... Eu uso humor em outros lugares hoje em dia, sabe? Antigamente, o humor era o meu fim. Era a minha atividade fim, né? Hoje é o meio. Eu embrulho os conteúdos que eu entrego nas palestras com humor. E para muita gente, acaba sendo um grande quebra-gelo. Você, quando vai se apresentar para uma plateia, você é um desconhecido. A plateia não sabe exatamente o que espera, qual é. Às vezes a palavra palestra ela é pesada, sabe? Então, quando você quebra esse gelo com humor, as pessoas te acolhem mais e depois embalar temas relativos. Hoje eu trabalho mais especificamente com inteligência emocional. Sim. E é um caminho maravilhoso, sabe? De conversar com as pessoas sobre autocuidado a partir da lente do humor. Então eu me vejo na condição de um humorista que está em outra frente de batalha, sabe? Eu já tenho uns 3 anos que eu não piso 3 ou 4, sei lá, que eu não piso num palco de comédia, de bar ou de teatro para fazer exatamente um show. Mas tô com a alegria de viajar pelo Brasil, apresentando a palestra e brincando também, trazendo alguns números de humor. Eu até avalio que hoje em dia, sabe, o meu melhor texto de stand-up eu nunca apresentei num show de stand-up, eu apresento só na palestra, Olha sabe? só. Que é uma história muito pessoal, sabe? Da época que eu era criança, que eu escrevi uma carta pro Didi.
para ganhar uma bicicleta. Então eu peguei um fato real da minha vida, escrevi na qualidade de um texto de stand-up para tocar em um assunto que eu acho muito valoroso dentro do conteúdo da minha palestra, sabe? Então esse texto é um texto virgem dos palcos da comédia no Espírito Santo. Você tem um livro publicado, Deixe para Trás o que não te leva para frente. Eu tenho esse livro autografado, aliás. Você foi na estreia. Eu fui no lançamento do livro. Sempre ali, né? Exatamente, dando sorte. Eu fui na estreia do livro. Eu tenho uma foto sua autografando até. Sim, o livro sim. Tenho essa foto. Que bom. Esse livro, ele fala sobre passos que a gente precisa dar para a gente seguir em frente. E ele foi muito importante agora, nos meus últimos meses, assim, que eu passei momentos que eu falei, gente, sério, vamos dizer assim, final de 2021, eu realmente parei e falei, eu vou desistir de tudo. Não faz mais sentido nada do que eu faço aqui, propósitos que eu faço, nada do que eu faço. Em relação ao guia? Em relação ao guia, tudo, assim, pensei assim, eu não tenho mais motivação para motivar. Entende? Sim. E eu lembrei do seu livro e eu o reli. Eu quero até que você fale sobre isso daí. Nós estamos vindo de dias difíceis, de pandemia, de guerra, e ainda temos que lidar com as nossas questões pessoais, né? O que você diria hoje para quem está, assim, cansado, sabe? Cansado de notícia externa, de conflito interno e não sabe como se mover, sabe? Assim, porque você fala de inteligência emocional. Exato. E inteligência emocional é muito difícil no meio disso tudo, né, Fábio? O que eu digo, assim, de mais verdadeiro para a pessoa que está se sentindo cansada, você tá certo. Você tá certo de se sentir cansado. Quem tá errado é quem tá fingindo que não. Sim. Sabe? Tem muita gente jogando um jogo de aparência que eu acho meio complicado, sabe? Um princípio da inteligência emocional é você reconhecer as suas emoções. Você reconhecer as emoções e saber lidar com elas. Saber que tipo de recado a emoção quer trazer para você. Que a gente acredita, de alguma maneira, foi levado a acreditar que a gente tem que sempre ficar procurando as emoções mais confortáveis. Então, quase sempre a gente vai querer a alegria, vai querer o prazer, vai buscar esse caminho. Só que as outras emoções, elas são portadoras de mensagens interessantíssimas pra gente, sabe? Por exemplo, graças ao medo, a gente chegou vivo até aqui, sabe? A gente poderia ter se aventurado em caminhos que tivesse abreviado a nossa história, sabe? Graças à raiva, a gente conseguiu estabelecer limites para as pessoas não invadirem o nosso terreno, não nos importunarem de maneira que afete o nosso emocional. Graças à raiva, muitas vezes, por exemplo, quando... eu não sei se já aconteceu com você, comigo algumas vezes, alguém duvidar que você é capaz de fazer alguma coisa. E na hora que a pessoa duvida que você é capaz, você fala, não, agora eu vou fazer por mim e para provar para você que você não é gestor do meu caminho e você não coloca fronteira para mim. Então, isso é a raiva, te dando força para ir à frente. Então, essa questão de saber reconhecer as emoções, dialogar com elas, compreender as mensagens delas, é fundamental. Por isso que eu digo que quem está cansado e se admite cansado, está, de fato, no caminho certo. Primeiro, a gente tá nesse jogo. E outra, a gente começar a se libertar de alguns pesos, que o próprio título do livro é isso, né? Deixe para trás o que não te leva para frente. A gente, ao longo da vida, escolheu carregar muito peso que não nos pertence mais. Sabe? A gente foi recolhendo muitas das histórias que a gente viveu, a gente decidiu ficar com o peso da dor ao invés de ficar com o valor da aprendizagem que a experiência trouxe pra gente. Então, acho que esse filtro é muito importante. E sobre essa questão que você traz também de como que as pessoas são contaminadas por notícias externas e muito ruins. A gente vive um momento da comunicação que é muito complicado no Brasil e no Espírito Santo. Infelizmente, o Espírito Santo abraçou essa tendência, que é uma tendência de capitalizar sobre a tragédia. Por quê? Porque o medo dá lucro. O medo gera audiência. Que loucura isso, né? É mesmo. Imagina uma coisa aqui, Giovana. Imagina qual a sua reação quando você está com medo. Fisicamente, o que acontece com você? Minhas mãos suam, eu fico... Seu olhar, como é que fica? Você tomou um susto agora. Você abre teu olhar e ele lança um foco exclusivo para uma coisa. Quando você vê aquelas notícias de gente morrendo, de gente passando por momentos tão complicados, aquilo tudo, seu olhar fica vidrado naquela situação e você deixa de perceber todo o entorno, sabe? E aquele medo vai te viciando e você vai querendo cada vez mais consumir aquele tipo de notícia e se afastando do mundo real que tá aí. O mundo real não é só a tragédia.
Eu, por exemplo, moro em Nova Almeida. Se eu fosse acreditar que Nova Almeida é aquilo que aparece nos programas policiais, eu teria medo de ir na rua. Só que o mundo que eu convivo em Nova Almeida é muito diferente do mundo que está na televisão. Eu convivo, com a beleza de uma igreja de arquitetura do século XVI, sabe? Uma coisa belíssima, a igreja dos Reis Magos. Eu tenho a alegria de estar próximo de um restaurante de comida mediterrânea, lá o Mocking da Vila. Pô, o melhor pão do Espírito Santo é feito lá na padaria dos Reis Magos. O melhor chopp do Espírito Santo tá lá na choperia da Orla, em Nova Almeida. Eu vejo um monte de artesãos, pessoas alegres andando nas ruas. Esse é o mundo que eu vivo, não é o mundo que está na televisão. Infelizmente, o mundo da televisão está apresentando para as pessoas uma carga de medo, de susto, de temor, de pânico, de ansiedade, que vicia as pessoas nisso e adoece. Olha, por exemplo, qual é o negócio que mais está bombando no Espírito Santo hoje? Farmácia. Olha o tamanho das farmácias que a gente tem aí. Tem farmácia maior que... Em cada esquina, aliás. Em cada esquina. Elas pegam uma quadra, sabe? Você entra lá dentro, você se perde com as possibilidades. Mas por quê, né? As pessoas estão precisando tanto de remédio, estão precisando de tanta coisa, né? Eu acho que tudo tem muito a ver com esse adoecimento emocional que as pessoas estão se permitindo ao darem audiência e atenção para o caos. Para esse caos produzido e instigado por essas notícias distantes do mundo real. O mundo real que a gente está vivendo aqui fora não é o mundo que a TV mostra pra gente, é o mundo que você está mostrando aqui. É o mundo que você mostra no seu Instagram, e esse é o mundo real. Por que as pessoas não conseguem ver, né? Quando eu vou no explorar do Instagram, mesmo que eu não consumo, eu já te falei isso até lá no seu podcast, eu não consumo, eu não assisto, eu não sigo. Portal de notícias aqui do Espírito Santo, deixei de seguir porque, sinceramente, teve uma semana que se você olhasse, assim, o feed deles, não tinha nada de bom. Aí eu falei, pelo amor de Deus, né? Não dá. E mesmo assim, o Instagram sugere, Fábio, sugere, tá? Porque aparece no Explorar. Sim. Sugere notícia ruim, sugere tragédia, gente, enfim... É uma loucura isso, né? Parece que é um grande holofote mesmo para nos tirar a atenção de outras coisas, né? Sim, e dá lucro para essa turma. Tem dá gente, lucro pra alguém, isso tem aí gente fato, que tá lucrando com a dor e adoecimento das pessoas, né? Que triste esse caminho, sabe? A gente, aqui no Espírito Santo, sabe? Tanta gente bacana já esteve à frente desses veículos e mostrando coisas tão mais relevantes do Espírito Santo que a gente assistia um telejornal, a gente lia um jornal impresso e dava orgulho das coisas que a gente tinha aqui, do que a gente vivia. Pô, antigamente você comprava um jornal para ver o caderno de cultura, sabe? Você se encantava com aquilo. Hoje em dia é triste. Quando você palestra, você vai em empresas, né? Geralmente, você vai O meu maior contratante hoje, na verdade, são as prefeituras. Eu faço muitas empresas, mas assim, o principal mesmo são as prefeituras na Secretaria de Educação. Eu converso muito com os professores. Tá, com os professores. Porque assim, eu tenho uma irmã professora, né? Tá esgotada, porque hoje o professor compete com os eletrônicos, com a atenção das crianças completamente desfocada e ainda por cima a falta de condição. O que você leva para eles? Você leva esperança, ferramentas? A principal lembrança que eu trago para eles é que o cuidador também precisa de cuidado. Sabe, você imaginar um professor, ele a cada 50 minutos ele está cuidando de 30, 40 alunos. E para além daquilo ali, ainda tem que cuidar da relação dos pais daqueles alunos com a escola e com ele. Para além daquilo ali, ele ainda tem que cuidar da relação dele, da escola e da comunidade. E quando aquele profissional sai dali, ele tem que dar conta, às vezes, de um relacionamento, um casamento, de filhos, sabe? E dos seus outros sonhos e expectativas. Então, o que eu trago sempre dentro das palestras é essa necessidade do autocuidado. A gente se dá em tantos compromissos para os outros e, às vezes, a gente não consegue se encontrar um momento mínimo para a gente oferecer cuidado para a gente mesmo, sabe? A gente tem 1.440 minutos num dia. E verdadeiramente, se você olhar, fizer um raio-x desses 1.440 minutos, quanto desse tempo verdadeiramente te pertence? É aquele momento que você para você, que você olha para você, que você se dá atenção, que você se ouve, que você agenda uma reunião com você mesmo. Com você mesma. É verdade, né? Sabe? Então, o meu caminho passa muito por aí, sabe? Da gente pegar e lançar esse olhar para dentro do cuidador, professor acima de todo um cuidador, tá cuidando de tanta gente e tal. E eu ofereço algumas técnicas para ele começar
a cuidar dessa saúde emocional dele, porque com a saúde emocional frágil, diante de tantos desafios que são ali, que acontecem na sala de aula, você enumerou muito bem um deles, que é essa questão do déficit de atenção. E isso, historicamente, a gente foi perdendo a nossa conexão com o outro, em oferecer atenção e escuta ao outro, porque, sei lá, a mídia meio que todos os veículos foram doutrinando a gente nesse sentido. Você é bem mais jovem que eu, mas talvez você tenha pegado o tempo que a gente tinha televisão, a gente assistia a TV aberta, e na TV aberta, se a gente quisesse ver um filme bacana, a gente tinha que esperar o filme que ia passar na Supercine. Sim. E naquela época, na minha época, eu ia assistir Supercine, eu assisti o filme inteiro ali, e nem no comercial mudava, porque a televisão não tinha controle remoto. Sim. Se quisesse mudar de canal, você tinha que ir lá levantar, dava preguiça, então você assistia o comercial em tudo. Então a atenção estava só ali. Hoje em dia, quando você olha pra realidade, o primeiro desafio é você escolher que filme você vai ver, né? Você olha pra tela da Netflix e aquele monte de coisa, você passa mais tempo na cartela do que no filme. E quando você vai pras redes sociais, um Stories, por exemplo, é 15 segundos. Você vai no TikTok, os caras fazem vídeos de 8 segundos. Então as pessoas, elas precisam se mostrar muito interessantes em muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E o professor, boa parte deles, nem todos, eles vieram de uma formação analógica, do tempo da Supercine, do tempo que as pessoas ofereciam a atenção voluntariamente. Sobretudo que o professor tinha uma imagem pública de muito respeito, sabe? De muito cuidado. O professor, especialmente a professora, ela tinha uma imagem na comunidade, sabe, semelhante à imagem do delegado, sabe? Era uma pessoa de muito respeito, uma pessoa muito querida, que todos queriam de alguma maneira proteger. E hoje em dia não é essa a realidade, é outro jogo, né? Então, trazer esse professor para esse contexto é um dos desafios que as redes de educação precisam na formação dos professores. É uma formação continuada, sempre tá lembrando, porque senão não vai dar conta mesmo. Você como professor, você foi professor de geografia, né? Geografia. De geografia. Geografia. Minha primeira formação foi geografia. Aí você deu aula de geografia. Sim, eu comecei trabalhando na rede pública estadual do Espírito Santo, nas escolas do estado. Depois trabalhei no SESI. Depois do SESI eu fiz um concurso para a Marinha. Fui professor da Marinha. Nossa, você foi professor na Marinha. Professor da Marinha. Aí eu trabalhei lá, com 8 meses eu pedi exoneração. Minha vibe não bateu muito ali no negócio. Aí depois eu fui trabalhar com ensino médio e tal, essa coisa toda. E depois começou a minha caminhada dentro das faculdades. Ensinando, primeiro, metodologia de ensino da geografia. E depois dentro do curso de comunicação social da FAESA, da UFES. Uma disciplina chamada Realidade Brasileira. Onde a gente discute as coisas do Brasil sobre vários aspectos. E nessa jornada, eu fiz uma coisa naquela época que hoje eu recomendaria que você fizesse, sabe? Que seria muito bacana, que as faculdades aqui do Espírito Santo olhassem para você com esse olhar. Eu estava ministrando as aulas lá para o curso de pedagogia e comunicação, e eu via que as pessoas tinham uma dificuldade muito grande de saber coisas sobre o Espírito Santo. Sabe, eu trabalhava com os caras de comunicação social, de jornalismo, e eu achava tão, assim, arriscado, temerário, você mandar um jornalista pra redação e o cara não soubesse quem era Maurício de Oliveira. Sabe? O cara não conhecesse um pouco da história, da cultura do Espírito Santo. Eu propus a criação de uma disciplina chamada Cultura Capixaba. Olha! E pra minha alegria, a FAESA comprou a ideia. Aí eu comecei a ministrar uma disciplina chamada Cultura Capixaba para os cursos de comunicação e para o curso de pedagogia também. Eu não sei se a disciplina existe ainda hoje, né? Porque era eu que estava ministrando na época. Mas eu propus, ela funcionou e foi uma alegria. Hoje eu acho que você seria a professora dessa cadeira, que sabe? Demais. Você não tem essa disposição, não, Giovana? Eu não sei. Olha só. Eu vou te dizer uma coisa. A gente vive tempos de tanto questionamento, de conhecimento e de tudo, que quem não sabe nada coloca você que sabe em dúvida. Eu vou dar um exemplo. Nosso vídeo viralizou. E aí eu comecei a receber mensagens de pessoas que não me seguiam, assim, ofendidíssimas, dizendo que o que você estava... Eu te chamei... Gente, contextualizando. Eu participei de um podcast do Fábio e do Tonho dos Couros, que é o Rocine Macedo, maravilhoso, eu amo.
que é o Felizólogos. Em algum momento, a gente falou sobre o jeito do capixaba, que é um jeito diferente, sim. O capixaba não é uma pessoa aberta, não é uma pessoa... gente, não vem falar que não é. Isso é um fato. É só pegar todas as pessoas de fora que moram no Espírito Santo, que elas vão dizer que tiveram uma dificuldade. Que o capixaba é fechado. E aí, o Fábio me explicou, dá explicação aqui, agora no meu podcast, do que você me falou, que foi o trecho que viralizou. Por que o capixaba é assim? Tem uma teoria... Uma versão que, historicamente, o Espírito Santo... ele foi colocado meio como uma barreira verde, até o termo que é utilizado antropologicamente para falar sobre isso. Ele foi uma barreira verde para evitar que as possíveis invasões externas chegassem a Minas, que Minas era um espaço onde era extraído o ouro lá. Então, o Espírito Santo não abriu a vegetação, não foi criado espaços de colonização tão intensos aqui na orla para dificultar ao máximo que o acesso a Minas Gerais. Isso, de alguma maneira, teria influenciado na maneira como o capixaba o fato dele ser, primeiro, ter sempre uma ressalva em relação ao que vem de fora, porque, de alguma maneira, o que vem de fora ameaça, o que vem de fora me assusta de algum jeito. E também o lance de que, logo no começo, ainda depois que começa a colonização, boa parte dos imóveis, eles tinham as costas voltadas para o mar. Hoje a gente constrói de frente para o mar e acha bonito. Naquela época, se construía de costas, dentre outras razões, para as questões de urbanização, que ainda eram muito primárias. E, naquele momento, o cheiro que vinha das praias, dos mangues, não eram tão agradáveis e tal. Então, a gente foi meio criado de costas para o mundo, né? Então, essa é uma das possíveis versões para explicar o comportamento do capixaba diante disso. Mas é uma. E o que eu acho curioso é que, assim, às vezes as pessoas do campo da ciência condenam gravemente as pessoas de viés religioso e falam bem assim, como não? Como que você acredita nisso? É a ciência. Mas a ciência é a partir do cientista dele, sabe? Não consegue perceber que dentro da ciência existem outras versões e que o teu olhar sobre o mundo é um olhar, sabe? O seu ponto de vista é a vista de um ponto. Existem outros olhares, né? Veio uma professora de história que nem me seguia, alguém encaminhou pra ela, mas ela me falou tanta coisa. Aí eu falei pra ela, minha senhora, essa é uma das versões. Eu não sou a verdade absoluta. Foi uma entrevista que eu dei. Sim. Ele é um professor. Bem, não sei o que. Eu falei, então vai reclamar com ele. Eu até falei assim, Fábio, segura aí que vai a gente reclamar. Eu duvido que alguém tenha ido reclamar com você. Eu duvido. Não chegou não. Não chegou não. Pelo contrário, eu ganhei vários seguidores por causa daquele vídeo. Porque é assim que acontece, sabe? Então, assim, essa contestação sem conhecimento. Poxa, se você tá contestando, me fala então qual é a versão. Não é, eu não concordo. Sim. Que o capixaba é assim e que tinha uma barreira verde. Teve um que botou assim, de novo esse folclore da barreira verde. Então explica, dá a sua explicação então. Não, e outra coisa, a pessoa que fala isso, assim, fala de folclore como se fosse uma coisa negativa, né? Sim. Folclore é uma das maiores riquezas de um povo. E se você consegue chegar e falar de forma tão agressiva, a palavra folclore denota pouco apreço à cultura. Fábio, eu acho que o capixaba, ele tem uma arrogância, um orgulho de não se conhecer o suficiente. Eu até medo de falar isso, mas assim, é uma arrogância burra. Você precisa conhecer a sua história. Você precisa ir na biblioteca, vá na biblioteca estadual, na biblioteca municipal, leia sobre a história. Eu fiz um ano inteiro sozinha. E depois, um segundo ano com o Heckel, um quiz capixaba. Sim, eu lembro. A gente fazia todas as segundas-feiras. Por quê? Eu fui criada com Ju Capixaba. Eu ia falar disso, sabe? É a cara do Ju Capixaba, aquele álbum de figurinhas do Milton Henriques, que falava criada com isso. Eu tinha local. acabado de chegar no Espírito Santo, tinha 6 anos de idade, e o governo do estado, na época, lançou uma campanha do Cefaz. Olha como que é vivo na minha mente, que Carlito eu lembro, Cefaz. Era o governador do Espírito Santo. Tinha um personagem chamado Ju Capixaba, com a barriguinha aparecendo, que ele tinha uma blusinha mais curta. E era uma revista em quadrinhos, contando aspectos da cultura do Espírito Santo. E te falo o seguinte, você sabe que nessa época, depois, o Ju Capixaba fez tanto sucesso, todo mundo ficava juntando nota fiscal, ia pra porta do supermercado, pegava nota fiscal que as pessoas jogavam fora, não queria. Eu não sabia. Era uma mobilização, foi uma mobilização em cima disso, era uma loucura. Eu só era a criança consumidora final e muitas coisas ficaram gravadas na minha mente. Por exemplo, Maísa era uma cantora que a minha mãe era apaixonada, era, né, como é que é?
meu mundo caiu. A rainha da e fossa. aí eu lembro, assim, nossa, essa mulher que a minha mãe gosta é daqui, sabe? Estênio Garcia, eu lembro da figurinha de Estênio Garcia e tal. Da figurinha. E foi uma febre tão grande que teve o concurso para eleger o Ju Capixaba. Várias crianças do Espírito Santo. Eu não lembro disso, jura? Mas foi? Eu fui candidato a ser Ju Capixaba. Sério? E reprovei. Depois fui amigo de Milson Henriques. Eu falei, pô, bicho, eu podia ter despontado ao estrelato na infância, cara. Eu poderia ser a nova Simoni, sabe? Então, você pega uma criança hoje, ela não sabe a metade. A metade. Eu e o Reca, a gente tá com um projeto aí que, né, enfim, vai sair do papel. Mas, assim, pra gente levar isso para as crianças também. Sim. Eu acho genial. A gente vai se perdendo, porque assim, eu tô no Instagram, que o nome é Guia Capixaba, mas eu falo da minha experiência. Sim. Então, assim, vamos nas bibliotecas. E quando você lembrou desse episódio lá, das pessoas brigando, se foi Barreira Verde, se não foi Barreira Verde, tudo. Você sabe que eu acho isso ótimo? Porque elas estão, ao menos assim, elas estão conversando sobre o Espírito Santo. Sim. Ao menos assim, elas estão lançando o olhar para sua história, discutindo teorias, discutindo possibilidades, sabe? Elas poderiam estar falando de violência, poderiam estar falando dessa política mais rasteira que a gente tem visto no debate público hoje em dia. Então, tá falando de alguma maneira do Estado, apesar de às vezes os termos que as pessoas usam sejam muito apaixonadas e ruim, mas estão falando daqui. E quando você disse aquela questão assim, eu acho que as pessoas do Espírito Santo não têm tanta vontade de saber sobre o Estado, saber sobre si, saber sobre sua história. Eu acho que é uma característica bem maior que o próprio Estado. É uma questão das pessoas. As pessoas têm medo, na verdade, de olhar a sua própria história. Que olhar para dentro de si pode te levar a encontrar alguns fantasmas que você tentou esconder. Sabe? Verdade. E fantasmas que te prendem prendem a sua evolução, te prendem em estados emocionais desconfortáveis, mas aparentemente parece que é confortável você fingir que esses fantasmas não existem, sabe? Então, aquela postagem foi uma provocação para as pessoas olharem para o Estado. Quem sabe já começou um debate ali. Hoje, nessa aqui, vai vir outros debates, pessoas falando outras coisas, alguém concordando, discordando. Sim. Mas elas estão olhando para a história delas. Elas estão olhando para elas e talvez elas encontrem um caminho de evolução tão legal quanto o seu, sabe? Você se encontrou nessa história do Espírito Santo, da cultura do Espírito Santo e viu um sentido para viver, para se relacionar com as pessoas, para ampliar seus leques de relacionamentos, porque ao que eu te conhecia, você era uma menina bastante tímida e bastante reservada. Hoje em dia, você, tá aí, sabe? Você sabe que eu hoje sou uma superação diária, porque eu sempre tive, desde criança, o problema da gagueira, e eu me coloco para falar em público. Às vezes dependendo do dia, eu gravo 5 stories para sair porque dependendo do dia tá muito mais forte, mas você me conheceu com essa dificuldade grande, assim. Eu não me expressava muito por medo de ser ridicularizada. Sim. Porque eu já fui muito ridicularizada. Não foi pouco, foi muito. Depois do Guia Capixaba também, tá? Sim. Mas eu te admiro pra caramba por causa disso, porque às vezes, nesses cursos de oratória, de comunicação, eles partem de um princípio que, na minha avaliação, é muito errado, que é de colocar todo mundo dentro da mesma forminha. Sabe, se você quiser falar bem, você tem que gesticular assim, você tem que botar a voz assim, você tem que inclinar a cabeça assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, ao invés de você ensinar a pessoa a se comunicar, você ensina a pessoa a te imitar. Então, a pessoa, ela fica mais risível, fica mais caricaturável do que efetivamente uma pessoa que cria vínculo. Vulnerabilidade é potência, sabe? Naquele momento em que você dá uma gaguejada, mas se você segue adiante, você não imagina o impacto que você pode estar gerando naquela pessoa que está te assistindo lá. Sim. E que fala, poxa, ela gagueja também e ela consegue. Sim. Ninguém zoou ela, porque ela falou, ela conseguiu. Eu conseguir também. Então, na medida em que a tua vulnerabilidade encontra eco em outra pessoa que tenta esconder de si a vulnerabilidade, poxa, é libertador e a pessoa começa a torcer para você dar certo. Não, ela vai conseguir porque você representa. Aquele negócio, eu quero ser você amanhã. Eu quero ser você amanhã. Sim. Então, de alguma maneira, isso é muita potência, sabe? Então, parabéns por você libertar sua vulnerabilidade. Apresentar isso para os outros, inspirar outras pessoas, sabe? A gente se perdeu num tempo em que as pessoas ficaram muito presas nessa ideia de perfeição, de buscar uma perfeição que não existe, sabe? Existe. Quando eu era criança, eu ouvi muito dizer o seguinte, para aprender tem que cair. Mas eu acho que isso não é o suficiente. Você precisa primeiro reconhecer que caiu. Sim. Reconhece que caiu. Aprende com a tua queda.
que depois você consegue rir da situação, rir da vida, rir com a vida, porque como diz bem o Márcio Libar, né, um palhaço que eu acho maravilhoso, falou assim, ou você ri da vida ou Rivotril. Então o caminho é Eu vou esse. até aproveitar a Lúcia Marins. Lúcia Marins, maravilhosa. Poderosa. As pessoas te mandaram perguntas, eu pedi. Ai, que medo, cara. Coloquei uma caixinha de perguntas, falei assim, ó, eu vou receber o Fábio, mandem perguntas. Tá filtrado ou vai sem filtro? Ai, vai sem filtro mesmo, envie sua pergunta. Tem várias aqui, peraí, deixa eu escolher algumas. Olha, tem uma pessoa aqui que acho que ela foi sua aluna, Juliana... Tá perguntando, da época de professor na Copeduc, lembra das músicas de sala de aula? Cara, eu não lembro de nenhum, mas meus alunos lembram. A Você Copeduc usava música? Eu usava músicas para ensinar os alunos geografia, conteúdo de geografia. Eu pegava músicas de axé e colocava o conteúdo da geografia. Olha! Eu chamava isso de Gelchan. E aí, aí eu fazia aquela bagunça na sala. Os alunos levavam percussão, violão, para aprender geografia. Eu passei o tempo e eu esqueci. Hoje, de vez em quando, eu recebo nas redes sociais os alunos mandando trechos de música. Às vezes eles me encontram e cantam pedaços das músicas. Jura? Eu mesmo já esqueci, mas para eles ficou vivo. Então, que loucura, que Juliana, legal. abração para você. Que bom você me lembrar disso. Eu tenho boas lembranças. A pena que não foi filmado isso, não tinha rede social, não nada. Tinha rede social na época. Tem uma pessoa aqui, Lucilo de Souza. Eu vou ler essa pergunta. Por que acabou o programa que você e o Vitinho tinham nas tardes da Rádio Cidade? Eu adorava. Ah, sim. Você tinha um programa na Rádio Cidade? Essa história... Eu não sei até que ponto eu posso falar sobre isso, tá. Mas assim, eu vou falar o seguinte. Eu e o Vitinho, a gente conseguiu um feito histórico na história das relações de trabalho. Eu e o Vitinho conseguimos ser demitidos na festa de confraternização de Natal da Rádio Cidade. Então, por isso que acabou, sabe? A gente... Desculpa aí. A gente tinha até pretensão de ficar mais tempo no programa. A gente fez uma temporada de um programa chamado TPM, e foi um programa muito legal, a gente gostou. A gente entrou substituindo o antigo apresentador, e depois a gente saiu. Mas antes do TPM, a gente teve a alegria também de apresentar o programa Esculacho, que foi um programa que ganhou o prêmio de melhor programa de rádio do Espírito Santo. Olha! Eu apresentei o Sempre 80, que era um programa de música dos anos 80 na Rádio Cidade. A gente apresentou vários programas, mas eu tenho grandes lembranças do Esculacho e do TPM. Foi uma fase boa. Olha só. Mas já passou, a gente nem tem um rancor mais. Tem mais aqui, mas eu vou ler só mais uma por causa do nosso tempo, que é curto. Elane Garal mandou assim, ó. O que você já deixou pra trás que não te levava pra frente? Vou encerrar com essa. Tá muito boa essa pergunta. Ótimo. A pergunta é tão boa que eu nem... vou ter que pensar nessa resposta. Mas eu acredito que foi parte daquilo que a gente estava conversando, isso aqui, de meio que esperar perfeição, sabe? Sim. Eu imaginava que para eu colocar o bloco na rua, tudo tinha que estar perfeito, eu tinha que deixar as coisas num ponto em que ele fosse o menos possível exposto a críticas ou avaliações negativas e tal. E o que eu percebi é que muitas das vezes a gente precisa aprender fazendo, e que algumas dessas críticas elas vão ser importantes para a gente encontrar caminhos que a gente não imaginava quando tudo era só projeto, sabe? E aí eu comecei a me permitir avançar mais, assim, e criar mais coisas, me colocar no mundo sem esperar só aplauso, sabe? Saber que eventualmente vão ter críticas, eventualmente vão ter críticas construtivas, destrutivas, vão ter aplausos também que eu não estava esperando, então não me levar tão a sério, sabe? Isso me faz lembrar do lema de um grande ídolo que eu tenho. Você sabe, todo mundo sabe, que eu amo Dave Grohl do Foo Fighters, Sim. né? E ele tem um lema que ele leva na vida dele desde antes do Nirvana, que é finge até se tornar verdade. Sim. E foi assim que ele se tornou um baterista incrível, um roqueiro maravilhoso. Foi assim, finge até se tornar verdade. Esse finja não é ser uma fraude, Sim. é vá fazendo até você chegar. Acreditando. Não pense demais, né? Giovana, se você conversar com qualquer amigo meu de infância, se você conversar com qualquer amigo meu que estudou comigo na faculdade ou no ensino médio, se chegasse ali naquela realidade, por exemplo, na minha turma de faculdade, na minha turma de ensino médio, e falasse assim, de todos os alunos que estão sentados aí, qual vai virar humorista no futuro?
ninguém apontaria o dedo pra mim, sabe? Ninguém apontaria o dedo pra mim, sabe? Então foi uma decisão meio nesse sentido, sabe? Não existia cena de humor Sim. no Espírito Santo, cena de humor de stand-up, o humor Sim. existia muito bom, não existia stand-up. Então eu falei, cara, fica pros caras, meus alunos, vou montar? Eu, você, vamos lá, vamos fazer. Mas e aí, como é que é? A gente vai aprendendo. Ó, essa caneca é um presente da Casa Duit Muito pra obrigado. você, tá? É uma caneca com iconografia capixaba. Eu quero agradecer Barol pela vinheta, Estúdio Bravo por sempre nos receber muito bem aqui. E a você, Fábio, por estar aqui. Você sabe que eu sou sua fã. A gente tá junto, ó, nesses anos aí, mais um monte pra frente. Sim, sem dúvida. Obrigado Obrigada pelo por convite, ter mais vindo. sucesso aí. E conte comigo no que for preciso, ainda que seja para gerar polêmicas em cortes. A gente tá junto. Obrigada, gente. Até a próxima.